Obrigado e muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo vosso convite. No que diz respeito à escola hoje, eu creio que todos reconheceremos que estamos a viver um tempo de metamorfose da escola. Estamos a viver um tempo de mudança da forma da escola. Que a forma da escola, tal como ela se consagrou no século XIX, há 150 anos, e que eu muitas vezes tenho ilustrado através da invenção do quadro negro, porque o quadro negro não é apenas o quadro negro delimita um espaço, delimita uma maneira, uma atuação do professor, delimita uma arrumação dos alunos, delimita um determinado currículo e uma determinada estrutura metodológica, que esta forma escolar vai dar origem, dentro de muito pouco tempo, por boas ou por más razões, já lá iremos, vai dar origem dentro de muito pouco tempo a uma nova forma escolar. Que vai haver uma mudança da forma escolar, vai haver um processo de metamorfose da escola. E esta metamorfose da escola, na minha opinião, vai incidir grandemente sobre a construção de novos ambientes educativos. O conceito de ambiente, como metáfora, é um conceito que pode ser equívoco a vários níveis, porque eu de ambiente não estou a falar apenas do espaço. O ambiente não é o espaço. O ambiente é uma determinada concepção do que fazemos num determinado espaço, da posição das pessoas que estão nesse espaço e dos conteúdos ou do trabalho que se faz nesse determinado espaço. Um dos dramas da pedagogia, e talvez ele possa ser ilustrado de maneira exemplar pelo nome desta escola, não é? Escola Paulo Freire. Se vocês forem à base do pensamento do Paulo Freire, mas que no fundo reproduz o que é, para utilizar as palavras de John Dewey, uma espécie de um credo pedagógico do século XX, se vocês forem ao credo pedagógico do século XX, vocês encontram palavras como, estou a recorrer a algumas das palavras do Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, que é preciso promover a autonomia dos alunos. A pedagogia da criação, da ideia que temos que ser criadores de coisas, temos que ser escritores, se quiserem, e não tanto consumidores de coisas, isto é, não apenas leitores. Uma pedagogia da pesquisa, uma pedagogia da escola ativa, uma pedagogia da diferenciação pedagógica, uma pedagogia da inclusão. Isto é, são palavras que todos dizemos e repetimos. O problema com essas palavras, ou com essas teorias, ou com esses métodos, é que dificilmente eles cabem dentro deste ambiente escolar. Dentro deste ambiente escolar é muito difícil caber a diferenciação pedagógica, ou caber a escola ativa, ou caber a escola cooperativa, a pedagogia da cooperação à maneira do Freinet, ou a pedagogia da comunicação, ou a pedagogia da pesquisa. Dentro desta estrutura, que é uma estrutura que obviamente, muito sinteticamente, se poderia definir pelas três perguntas clássicas: onde, o quê e o como. E bom, o onde é fácil de responder, isto é um espaço delimitado de uma escola fechada, organizada essencialmente em salas de aulas. O quê é fácil de responder também, uma determinada grade curricular organizada por disciplinas. Passa ou não passa? Passa. Uma determinada grade curricular organizada por disciplinas que no essencial reproduzem a matriz científica do século XIX e, portanto, reproduzem o que era o modo de organização científica do século XIX. E o como é também muito fácil de definir através de aulas ou de lições tipicamente dadas por um professor a partir de uma estrutura horária de 1 hora ou de uma estrutura horária parecida como essa. O ponto que eu quero aqui discutir convosco, o ponto que eu vos quero aqui trazer nesta introdução antes de chegar ao complexo, é que este ambiente educativo aqui definido neste esquema aqui por trás é um ambiente educativo que vai precisar se alterar. Se nós queremos concretizar muitas destas coisas que dizemos que é importante concretizar, então nós precisamos de um outro ambiente educativo. Neste ambiente educativo nós não conseguiremos fazer isto, que andamos quase obsessivamente a repetir que é preciso fazer ao longo dos últimos 50, 60, 70, 80 anos. Era como se quiséssemos, eu dizia isso ontem, foi o que me veio à cabeça e agora vou dizer outra vez, não é?
Era como se este ambiente fosse um ambiente, vamos dizer, uma piscina, e nós lançássemos para dentro de uma piscina as nossas criancinhas, pedindo-lhes para correrem. Dentro de uma piscina não se corre. Dentro de uma piscina, dentro de um ambiente de uma piscina, nada-se. E, portanto, o ambiente aquático, o ambiente líquido de uma piscina ou do mar, induz-nos, que mais não seja por sobrevivência, a nadar e não a correr. E, portanto, nós não podemos pedir a um determinado ambiente educativo que se faça lá dentro coisas que não se podem fazer lá dentro, não é? E eu acho que a pedagogia tem andado a pedir a um ambiente escolar, a uma determinada forma escolar, para fazer lá dentro coisas que essa forma escolar não permite. E é por isso que eu venho falando sistematicamente deste processo de metamorfose da escola como um processo de criação de novos ambientes educativos. Por isso é que eu gosto de ter aqui o meu computador, que isto passa mais fácil do que estes passadores, não é? Mas, ok. E, portanto, a construção de um novo ambiente educativo parece-me absolutamente central para pensar as revoluções educativas, as evoluções educativas, as transformações educativas nos próximos anos. E neste ambiente educativo nós podemos responder às 3 perguntas que eu acabei de vos fazer. Onde, o quê e como. O onde é fácil de responder. Não vamos estar mais perante o espaço fechado da escola e o espaço fechado da sala de aula dentro da escola. Vamos ter, certamente, espaços abertos, de que aparece aqui uma maquete, é um projeto chamado Escolas do Futuro da União Europeia, que tem esta maquete, um espaço, que é um espaço aberto, onde há uma diversidade de espaços, onde poderá haver também uma estrutura parecida com a estrutura da sala de aula, mas onde há muitos outros espaços, espaços de pesquisa, espaços de laboratório, espaços de trabalho, espaços de encontro, espaços de estudo. Isto é um ambiente que se cruza com o dentro e com o fora, um ambiente em que muitas das coisas que nós hoje fazemos na escola se vão fazer também fora da escola, e aí, obviamente, todos reconheceremos o conceito da cidade educadora, tal como ele foi trazido também pelo Paulo Freire, para voltar a um pedagogo que está muito presente no nome aqui desta escola e deste espaço. A segunda pergunta é o quê? E sobre o quê nós poderíamos dizer, eu sei que é muito rápido o que eu vou dizer, é excessivamente rápido, mas enfim, poderemos depois elaborar sobre isso. Poderemos dizer que o quê é a valorização das linguagens e a valorização das grandes temáticas e dos grandes projetos. E eu não estou aqui a falar de disciplinas, mas ao dizer isto, eu quero, antes de o dizer, afirmar, fazer uma espécie de uma declaração de princípios. O conhecimento é a matéria-prima da educação escolar. Não há educação escolar sem conhecimento. Pode haver educação familiar, religiosa, social. Na escola, a nossa matéria-prima é o conhecimento. Mas dizer que a matéria-prima é o conhecimento não quer dizer ficarmos fechados numa grade curricular disciplinar, e apesar de nas disciplinas haver uma herança, haver um património que é extraordinariamente importante aprender. E dizer que isso sim, temos que valorizar as linguagens. A linguagem matemática, a linguagem científica, a linguagem literária, a linguagem artística, isto é, mais do que um conhecimento de uma grade curricular disciplinar que arrasta uma ideia enciclopédica de educação, nós temos de construir uma ideia da educação com uma construção das linguagens que nos permitem ler tudo o que está na internet, ler e ter acesso a esse mundo imenso de coisas certas e de coisas erradas, de coisas verdadeiras e de coisas falsas, que nos permitam entrar nessas linguagens. O que é relevante é a aprendizagem das linguagens mais do que a aprendizagem das disciplinas no sentido do século XIX ou no sentido tradicional do termo. E não é porque o conhecimento não é importante. É justamente porque o conhecimento é muito importante e porque, como eu digo muitas vezes na brincadeira, não oponham nunca, como muitas vezes se faz no Brasil, a ideia da educação, a ideia dos conteúdos ou do conhecimento, à ideia da educação integral ou da educação artística, ou etc. Estas duas coisas não se opõem, são a mesma.
E como eu digo muitas vezes provocando aqui no Brasil, não há cidadania sem matemática. Sem matemática não há cidadania. Isto é, a inscrição de um processo de desenvolvimento integral faz-se a partir do conhecimento, e de um conhecimento que obviamente tem uma diversidade de fontes e de origens. E a partir destas linguagens nós temos que mobilizar as crianças para a concretização de grandes temas e para a resolução de grandes projetos. Estar num ambiente educativo hoje é sermos capazes de nos mobilizar para isso. E um trabalho em torno de um tema ou em torno de um projeto não cabe na estrutura horária de 1 hora. Um projeto pode demorar 1 semana a ser concretizado. Pode demorar 1 mês a ser concretizado. Pode demorar 30 minutos a ser concretizado. Isto é, há um outro ritmo, uma outra lógica que não é a lógica da forma escolar, naquele espaço, naquele horário, naquela grade, com aquele tipo de métodos. Estamos no século que hoje nos pede uma relação com a educação que é muito diferente da do século XX e muito diferente da do século XIX. Mas nesta nova relação não podemos perder nunca a importância do conhecimento e da matriz do conhecimento. E a terceira pergunta é igualmente fácil de responder, pelo menos de forma esquemática, é a pergunta do como. O como é através do estudo, através do trabalho conjunto, através da pesquisa, através da criação. Isto é, espera-se que nestes ambientes educativos as crianças estudem e trabalhem. Estudem e trabalhem. Estudem individualmente e com os outros. Trabalhem individualmente e com os outros. E que a escola seja um lugar de estudo e de trabalho, mais do que um lugar onde se ouvem aulas. Mais que um lugar onde nós estamos a ouvir aulas. Quer isto dizer que a aula não tem nenhum papel? Não. Uma aula de tempos a tempos, uma aula bem estruturada, uma aula pode ser um momento de síntese muito importante. O que quer dizer é que a escola não pode ser, como tem sido até agora, uma sucessão interminável, sem sentido e sem uma lógica que não seja uma lógica externa à aprendizagem dos meninos e das meninas, através de aulas que se sucedem, uma atrás da outra, respeitando um programa, um atrás da outra, respeitando uma lógica que é a lógica externa das disciplinas e não a lógica interna das aprendizagens e não a lógica interna de uma outra relação com o conhecimento. Um conhecimento nos obrigaria, eu não vou ter tempo para falar disso, à ideia do comum, de uma aprendizagem em comum para uma vida em comum, mas isto levar-me-ia muito longe e eu não tenho tempo para desenvolver esta outra perspectiva. Daqui se deduz facilmente, e perdoe-me o caráter esquemático daquilo que eu vos vou aqui dizer, daqui, e por isso é que está entre aspas, daqui se deduz facilmente uma mudança profunda no trabalho dos professores e uma mudança profunda na organização das escolas. E esta mudança poderia ser definida por 4 palavras, que eu vou dizer esquematicamente, não é? E por isso é que estão entre aspas, portanto eu ponho entre aspas para dizer, quer dizer, quando digo estas palavras é preciso relativizá-las. 4 mudanças que são a mudança de um professor na sala de aula para um professor que vai ter que se habituar a ocupar vários espaços. O professor já não vai ter que ser alguém que está dentro de uma sala de aula, vai ter que se habituar a estar e a trabalhar em vários espaços dentro e fora da escola. A sua atividade, o seu trabalho, não se vai dar apenas no interior do espaço que nós chamamos de sala de aula. De um professor transmissor, e a palavra transmissor, temos que ter muito cuidado com ela, porque é evidente que transmitir alguma coisa a alguém é uma coisa muito positiva, transmitir-nos uma memória, transmitir-nos um património, transmitir-nos uma herança é uma coisa positiva, portanto eu não estou a pôr ali apenas a carga negativa, mas digamos de um professor cuja atividade principal é dar aulas uma atrás das outras, para um professor cuja atividade principal é organizar o estudo e o trabalho dos alunos. É organizar o seu estudo e o seu trabalho.
organizar o estudo individual, organizar o estudo em pequeno grupo, organizar o estudo a determinados níveis. É essa tarefa de organização do estudo e do trabalho que é essencial no que é a nova relação do professor com os novos ambientes educativos. De um professor essencialmente enciclopédico, de um professor que sabia tudo, a erudição era saber muita coisa, era saber tudo, era ter... quer dizer, a pessoa culta no princípio do século XX era a pessoa que tinha a enciclopédia na sua cabeça. Esta era a pessoa culta. A pessoa culta era a pessoa que sabia muitas coisas, muitos dados, muitos elementos de muita informação. Hoje a pessoa culta não é a pessoa que sabe muita coisa. Hoje a pessoa culta é a pessoa que sabe ler as coisas, interpretá-las, que sabe ir à procura dos conhecimentos e sabe o que é que são, quais são credíveis, quais não são, quais são válidos, quais não são, quais são verdadeiros, quais são falsos. E, portanto, nós estamos hoje a passar da ideia de um professor enciclopédico para um professor que eu designei ali por digital. E um professor digital não é necessariamente um professor que sabe muito de tecnologias. Não é esse o meu ponto. O meu ponto não é a aprendizagem das tecnologias. É uma pessoa que percebe que estamos numa fase da nossa vida coletiva, estamos numa fase da nossa história em que o digital nos coloca perante maneiras de pensar, de organizar o pensamento, de utilizar o cérebro, de comunicarmos uns com os outros, de acedermos ao conhecimento, maneiras de aprendermos que são muito diferentes do que eram há 20, há 30 ou há 40 anos atrás. As pessoas das neurociências têm-nos dito isso, as pessoas das psicologias cognitivas têm-nos dito isso, as pessoas da filosofia têm-nos dito isso. Precisamos de ouvir o que eles nos estão a dizer e, ao mesmo tempo, precisamos de ouvir o que as nossas crianças nos estão a dizer, isto é, o que todos os dias as nossas crianças nos estão a dizer sobre a forma como se mobilizam para um determinado processo de estudo e de aprendizagem. E, por último, uma das mudanças mais importantes e mais difíceis, e que na verdade é uma mudança que está no coração do complexo da formação de professores, a passagem de um professor individual, eu com os meus alunos na minha sala de aulas a dar a minha aula, para um professor coletivo, isto é, um professor que trabalha com os colegas, que organiza o trabalho dentro de uma escola, que organiza aquela escola, que organiza o conjunto das atividades, que aprende a trabalhar uns com os outros. E esta ideia da passagem do professor individual para o professor coletivo é certamente uma das transições mais importantes que vai trazer o novo ambiente educativo. O novo ambiente educativo, os novos ambientes educativos vão obrigar o professor a trabalhar em vários espaços, a ser sobretudo um organizador do trabalho dos alunos, a ser um professor capaz de perceber o mundo digital e a tirar daí as consequências para a sua relação com os alunos e, finalmente, capaz de atuar coletivamente com outros colegas e em espaços de maior, diríamos nós, colegialidade, isto é, de maior colaboração interprofissional. Estes novos ambientes educativos, e eu disse-vos no início da minha conversa, que eles não são necessariamente mais positivos do que são hoje. O processo da criação de novos ambientes educativos pode ser um processo altamente problemático para a escola. Em alguns casos, há muita gente hoje já a dizer que a escola se vai tornar irrelevante, ou que a escola se vai tornar uma instituição menor, ou que a escola se vai tornar uma instituição apenas para os pobres, porque os outros vão sair da escola. E há hoje muita gente já a sair da escola, há hoje muita gente a abandonar a escola, muitos meninos de elites que estão a ser educados noutras instituições ou através de outros processos, porque essas pessoas, esses grupos sociais, entendem que a escola não está a responder às suas necessidades, não está a responder inteiramente ao que eles entendem que é uma educação contemporânea. E por isso nós temos vindo a assistir, por exemplo, àquilo que eu designo pelo fabuloso mundo tecnológico, no qual existe a ilusão de que os professores seriam dispensáveis, não é? Que através das tecnologias, através de umas coisas extraordinárias que existem no Silicon Valley e que existem noutros lados quaisquer, da Google ou de outras coisas parecidas, nós vamos encontrar a forma de educar as crianças, dispensando os professores, ou pelo menos sem que eles tenham uma grande centralidade.
Vocês sabem que este discurso é um discurso fortíssimo nos dias de hoje. É um discurso fortíssimo junto da política, junto de muitas lideranças intelectuais no mundo. É um discurso forte e é um discurso que está a trazer um desgaste muito grande à escola e em particular à escola pública, que é aquilo que aqui hoje me interessa e que é aquilo que me mobiliza do ponto de vista do meu investimento intelectual. E isto tem dado origem a formas diversas de educação, por exemplo, ao regresso à educação em casa, ou à chamada educação doméstica, ou a educação dentro de comunidades religiosas ou de comunidades culturais, ou através do recurso a tutores privados, ou a pessoas que nos ajudam na educação das nossas crianças. Este processo, não é, de corrosão, este processo de fragmentação da instituição escolar é fortíssimo em muitas regiões do mundo. Para vos dar apenas um exemplo, que é o exemplo dos Estados Unidos da América, segundo os últimos cálculos, 4 milhões de crianças na América já não vão à escola, já saíram da escola. Já lá estiveram, os seus pais já lá estiveram, mas eles foram retirados da escola porque os pais destas 4 milhões de crianças entendem que a escola não está a responder às suas necessidades. E isto está a acontecer em muitos lugares do mundo. Está a acontecer em Portugal também. Por exemplo, o regresso a uma espécie de uma educação mais comunitária, mais no interior de espaços comunitários, recorrendo a pessoas ou a mães que aos 40 anos, depois de terem tido 2 ou 3 filhos, se querem dedicar a coisas do ensino, ou se querem educar, ou querem ajudar os meninos, que começa a haver muitos processos dessa ordem, e a existência dos processos dessa ordem tem a ver com a incapacidade da escola de estar a responder hoje aos novos desafios educativos e a construir novos ambientes educativos à altura do século XXI. Ou, por exemplo, a existência de muitos grupos e de muitas empresas que vêm produzindo materiais para os professores, que vêm produzindo carradas de materiais para os professores, livros, ferramentas tecnológicas, pequenos computadores, etc. O exemplo maior, eu dei ontem, é o exemplo da África, onde estão a ser descarregadas milhões, centenas de milhões, milhões e milhões, dezenas de milhões de computadores, não é? Fabricados na América ou noutros lugares, que são postos nas mãos dos professores ou de supostos professores para que eles possam dar as suas aulas e as suas lições. E que, portanto, representa uma desprofissionalização dos professores, representa uma visão da profissão meramente aplicada, meramente técnica, professores que não têm que pensar, que não têm que refletir, que não têm que trabalhar uns com os outros e que se limitam a aplicar uns materiais quaisquer, produzidos por umas ONGs, produzidos por uns grupos, produzidos por umas empresas, produzidos por outra coisa qualquer, o que obviamente facilita o nosso trabalho no curto prazo, mas destrói a nossa profissão no médio e no longo prazo, não é? Ou até, como eu falava ontem também num seminário que houve sobre o complexo, a existência de programas em que se recrutam na sociedade pessoas que não são profissionais docentes, mas que em algum momento são tidos como uma espécie de colaboradores. Vamos buscar à sociedade pessoas que são engenheiros, ou que são arquitetos, ou que são médicos, ou que sabem alguma coisa de literatura, ou que sabem alguma coisa de história, e vamos lhes dar tarefas docentes. Não lhes chamamos professores, chamamos-lhes colaboradores, não é? Mas no fundo eles estão a ocupar tarefas que deviam pertencer aos professores e à profissão docente. Ora bem, a base do discurso, da narrativa, dos princípios, dos fundamentos que nos juntam aqui no complexo de formação de professores são o contrário disto. As bases que aqui nos juntam são as bases das pessoas que acreditam no reforço da escola e da escola pública, no reforço e na centralidade da escola e da escola pública, no reforço e na centralidade dos professores e da sua profissionalidade. Uma escola e uma escola pública que vão ter que viver noutros ambientes educativos, com certeza. Dizer isto não é defender uma escola do passado, é defender uma escola e uma escola pública capazes de renovarem, de recriarem, de reinventarem os ambientes educativos.
Dizer isto não é dizer os professores que estão lá parados a fazer a mesma coisa todo o tempo, é dizer uma profissão que é capaz de se reinventar, que é capaz de refletir sobre o seu trabalho, que é capaz de fazer coisas diferentes, mas sem nunca pôr em causa esta dimensão da escola pública, da importância da escola enquanto instituição das sociedades contemporâneas e da profissão docente enquanto uma profissão central no espaço da escola. Este reforço da escola e da sua profissionalidade, passou um a mais, tem a ver com a criação, implica inevitavelmente a criação de um novo ambiente na formação de professores. O meu argumento hoje, estou aqui na transição da primeira parte da minha conversa para a segunda parte, e esta transição é feita pela ideia não conseguiremos ter um novo ambiente educativo se ao mesmo tempo não tivermos um novo ambiente na formação de professores. Isto é, a existência deste ambiente na formação de professores vai ser essencial para que da formação nasça um novo ambiente educativo e vice-versa. Que no momento em que estamos a produzir um novo ambiente educativo, isso seja formador para os futuros professores. Esta relação dialógica entre o ambiente educativo e o ambiente da formação de professores é absolutamente central no que é, enfim, a narrativa, no que é a construção e o pensamento que está por trás do complexo da formação de professores. No fundo, são estes os fundamentos do complexo da formação de professores, e esses fundamentos passam pelo diagnóstico, que eu não vou aqui fazer convosco outra vez, mas é o diagnóstico de dizer as universidades não estão a ser capazes de formar os professores, as universidades não dão centralidade às licenciaturas, as universidades sozinhas não conseguem formar os professores, e portanto há um diagnóstico crítico sobre o que as universidades, e em particular as universidades públicas, têm feito, e a coragem de dizer é preciso fazer de outra maneira. Temos que construir outra coisa, e temos que construir outra coisa coletivamente com as escolas. É essa a segunda parte da conversa que tenho para partilhar convosco. Temos de construir, como fomos dizendo os colegas da UFRJ e os colegas do Rio de Janeiro, uma rede onde está a universidade, mas onde estão também umas tantas escolas, certamente que não poderão ser, não sei quantas escolas tem o município, 1.500, ou não poderão ser as 1.500 escolas do município, mas serão 30, serão 40, serão umas tantas escolas do município, certamente muitas aqui representadas, que umas tantas escolas estaduais, umas tantas escolas federais, que no conjunto da cidade do Rio de Janeiro, cidade aqui no seu sentido da polis, que no conjunto da cidade do Rio de Janeiro se construam em rede para formar uma casa comum da formação e da profissão. Reparem que eu não estou a falar apenas em casa comum da formação, nem em casa comum da profissão. Estou a dizer casa comum da formação e da profissão. O que quer dizer que não há formação sem profissão e que não há profissão se essa profissão não estiver envolvida na formação. E que a relação entre a formação e a profissão é uma relação absolutamente essencial para pensarmos as escolas e para pensarmos os novos ambientes educativos.